Bom, saudações para quem assiste esse vídeo. Ele é o primeiro de uma série que eu pretendo gravar e compartilhar na internet com uma proposta que é de uma introdução que seja bastante clara e direta dos ensinamentos do Vedanta. Dentro das possibilidades, a intenção aqui é de publicar um vídeo novo a cada semana. Bom, eu começo então me apresentando. O meu nome é Fábio Bonafé, eu faço parte de um grupo de estudos de Vedanta chamado Vedanta Brasil, sob orientação do meu professor Arlindo Nagar Moraes. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar alguns links e considerações na descrição desse vídeo aqui. Bom, então, começando por explicar o que é Vedanta e explicando o que também é explicado a que serve o Vedanta. Começando então pela definição da palavra Vedanta. Essa palavra ela é originária do sânscrito, que é a língua original de todos os ensinamentos vedantinos. Vedanta significa o final dos Vedas. Essa mesma tradução, ela também pode ser interpretada como os ensinamentos conclusivos dos Vedas. Eu acho que muita gente já ouviu falar algo a respeito dos Vedas, que é um imenso conjunto de manuscritos contendo inclusive as escrituras mais antigas conhecidas e que formam um corpo muito vasto de conhecimentos. Conhecimentos que se originam em um contexto sociocultural específico no Vale do Indo, território da Índia. Então, mas apesar desse berço cultural indiano, dentro desse vasto corpo de conhecimentos, tem aqueles ensinamentos que servem para revelar um único conhecimento. E é um conhecimento único e que é universal. Ou seja, ele se trata de um conhecimento que, a princípio, ele pode ser adequadamente compreendido por todo ser humano, independente de cultura, tradição, religião. E esse conhecimento revelado nos Vedas, ele vem de uma revelação impessoal. Então, é como uma descoberta. Por exemplo, a descoberta e a descrição da lei da gravidade é a revelação de algo existente. A gravidade já era uma lei universal existente antes de ser descoberta e descrita, e a revelação desse conhecimento sobre a gravidade não altera a gravidade. E, obviamente, esse conhecimento não é uma invenção do Isaac Newton, mas é uma constatação, é uma revelação de um conhecimento. Então, do mesmo modo, o conhecimento revelado por Vedanta é a revelação da realidade da existência tal como ela é realmente. E essa revelação, ela apareceu através de muitos ensinamentos revelados por um extenso período de tempo e organizados de um modo coeso ao longo desse período e através de pessoas com uma mente muito contemplativa. Esses sábios, eles eram os rishis e eles verbalizavam os ensinamentos. E os ensinamentos também foram registrados na forma escrita, compondo a vasta estrutura das escrituras védicas. Então, o Vedanta se ocupa desse conhecimento,
tendo como meio de revelação esses ensinamentos que são conclusivos. E quando se fala em ensinamentos conclusivos, é em referência principalmente aos Upanishads, que são componentes dos Vedas, e além dos Upanishads, os ensinamentos vedantinos estão no Bhagavad Gita, que é um épico bastante famoso, muita gente já ouviu falar, mas para quem não sabe, ele tem um enredo que se desdobra a partir do sofrimento de um guerreiro. Arjuna é o nome desse guerreiro, e Arjuna é instruído, ensinado por Krishna. O Arjuna está diante de um campo de batalha, na função de comandante de seu exército, e ele tem que tomar uma decisão que para ele é muito difícil. E é a partir daí que Krishna ensina Arjuna. Pois bem, então o Bhagavad Gita, ou simplesmente o Gita, também é tomado como fundamental para o Vedanta. Essa história do Gita, com os ensinamentos de Krishna revelados e apresentados nela, é tida como o mais importante arquétipo ou o mais importante paradigma para todos os ensinamentos do Vedanta. E tem ainda um outro pilar de ensinamentos do Vedanta, além dos Upanishads e do Gita, que é formado pelos ensinamentos dos Brahma Sutras. Então, ok, depois de tudo que foi falado até aqui, a pergunta mais óbvia é: mas então, afinal de contas, que conhecimento é esse que esses ensinamentos do Vedanta apresentam? Como assim ensinamentos sobre a existência? Que conhecimento da existência é esse que não é sobre o que eu já sei ou sobre os conhecimentos que eu ainda posso adquirir através das minhas experiências? Bom, é autoconhecimento. Mas é autoconhecimento de um modo que não é o que se costuma definir como autoconhecimento. Então, não se trata de explorar profundamente a complexidade individual do corpo, da mente. Não é tomar conhecimento de toda a complexidade psicológica. O conhecimento um pouco mais ampliado dessa complexidade individual pode ser desenvolvido com apoio de profissionais, psicólogos e terapeutas em geral. Eles podem ser de grande valor, de grande auxílio para facilitar a resolução de problemas relacionados com a nossa complexidade psicológica. E o Vedanta apresenta uma visão clara e objetiva de suficiente entendimento da complexidade da existência no nível material, denso, físico, que inclui os nossos corpos, no nível sutil, que é o mental, e no nível causal, que é o do âmbito subconsciente. Mas o Vedanta traz compreensão sobre esses níveis da manifestação para nos conduzir ao que autoconhecimento é verdadeiramente, que é conhecimento da nossa essência, que é comum, que é sempre a mesma em todos esses níveis da manifestação, e sem partes e livre dos limites que a gente experimenta nessa manifestação. Então, essa é a essência que é impessoal. E para não estender demais nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre isso mais profundamente no próximo, mas eu quero terminar esse aqui fazendo uma observação sobre o quanto se fala em Vedanta cada vez mais,
principalmente entre pessoas que buscam algum tipo de espiritualidade. Só que em muitos contextos o Vedanta é apresentado de um modo parcial e misturado com conceitos de diferentes professores, de diferentes tradições e algumas vezes misturado com noções pessoais de quem se propõe a falar sobre Vedanta e que inclusive faz associação do Vedanta com práticas e vivências que não têm uma relação direta com o conhecimento que pode ser revelado pelo Vedanta. Então, a intenção aqui é clarear o entendimento sobre aquilo que Vedanta é, e para isso, algumas vezes é pertinente apontar o que Vedanta não é. E essa distinção ela pode ser muito benéfica para pessoas que ouviram falar em Vedanta, se interessaram, mas que acabam ficando perdidas entre diversos conceitos colocados como se fosse Vedanta, quando em alguns casos não é. Bom, mas então é sobre autoconhecimento e Vedanta que eu vou falar nessa série de vídeos, sempre respaldado pelos ensinamentos vedantinos e de um modo desmistificado, porque, como foi dito antes, se trata de um conhecimento daquilo que é comum a todas as coisas e todos os seres. Então, não tem um estado, um status que possa ser mantido por alguém e que seja sinônimo desse conhecimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.